chegamos na nossa aula de História. Quero que vocês neste momento peguem o livro, lápis e borracha, tá certo? Abram o livro de História de vocês na página 48 e 49. Abriram? Ótimo, vamos dar início à nossa atividade. Na página 48, a criança tem assim: que tal utilizar uma linha do tempo para conhecer melhor a história da escola em que você estuda? Com a ajuda de seus colegas e seu professor, liste no espaço abaixo os principais acontecimentos da história da sua escola. Indique o ano em que cada um deles ocorreu. Então, vocês irão listar aqui os acontecimentos. Mas antes de fazer essa atividade, eu trouxe alguns acontecimentos importantes que ocorreram durante esses 10 anos na escola. Olhem aqui, olhem para o quadro, criança. História do Instituto Educacional Maria Madalena. Aí aqui eu coloquei os anos mais importantes da escola, onde aconteceram fatos importantes, certo? Crianças, em 2009 foi a fundação da escola Instituto Educacional Maria Madalena. Vamos dizer que foi onde a escola, o ano que a escola nasceu, em 2009. Em 2012 aconteceu a primeira participação em Olimpíadas. Em 2013 foi reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação. Vamos dizer que a escola ela foi registrada. Em 2014 foi o início do ensino infantil 1, 2 e 3. Em 2017, o início da turma de primeiro ano do ensino médio. Em 2018, primeiras aprovações em vestibulares. Em 2019, a escola completou 10 anos. 10 anos de quê? De História do Instituto Educacional Maria Madalena. Então, todos esses anos aqui, até chegar a 2009, a escola Maria Madalena contou o quê? Aconteceram o quê? Fatos importantes. E esses fatos importantes eu listei aqui no quadro. Toda a escola ela tem uma história e não seria diferente na nossa, né? Tem que ter uma história. Então as histórias são contadas. Quem é que faz a história? Todas as pessoas que trabalham nela e vocês que são alunos contam e fazem a história da escola. Então, aqui eu só apenas listei algumas partes importantes. Agora vocês irão saber que ano a escola nasceu. A escola ela foi fundada em 2009. A escola, em 2019, ela completou 10 anos de fundação, 10 anos que ela foi fundada. Então aí tá um pouquinho da história, tá um pouquinho bem resumida da história do Instituto Educacional Maria Madalena. Vocês irão listar aí nesse espaço em branco. Depois, crianças, iremos para a página 49. As escolas de antigamente. Você sabe como eram as escolas que seus avós frequentavam no tempo em que eles eram crianças? Ao longo dos anos, as escolas mudaram muito. Assim, entre as escolas antigas e as atuais, existem muitas características diferentes. Há muito tempo, era comum que os professores tivessem permissão para punir os alunos, caso eles não se comportassem. Também era comum que meninas e meninos estudassem em escolas ou salas de aula separadas. Conheça melhor as características dessas escolas por meio do relato de Lourenço, de 8 anos, sobre a escola de sua avó. Na escola da minha avó, os meninos estudavam de manhã e as meninas à tarde. Levavam malas e lancheiras. Chegando na escola, as crianças ficavam no pátio esperando o sinal tocar. Formavam uma fila e seguiam a professora até a sala de aula. Em silêncio, chegando na sala, encapavam as carteiras. Quando entrava uma visita na sala, as crianças levantavam e diziam: "Boa tarde, seja bem-vinda." E quando a visita ia embora, elas diziam: "Até logo,
Volte sempre. A sala de aula tinha muitas regras e quando alguma criança desobedecia à professora, ela era advertida e levada à diretoria. Lourenço dos Anjos Pereira de Agrelo. Crianças, aqui Lourenço contou a história como era na escola da avó dele. E verdade, como diz aqui no livro, que muitas escolas de antigamente, elas puniam os alunos. Quando os alunos eram mal comportados, quando não concluíam uma atividade, eles eram punidos. Tinham escolas que deixavam as crianças de castigo, tinha escola que usava materiais como palmatória para bater na mão. Então eram tipos de punições severas que faziam com que as crianças tinham medo de errar, que as crianças, era como se a criança não se comportasse na sala, elas eram punidas. É diferente das escolas de hoje? Sim, hoje as escolas elas não punem mais, nem pode mais punir, não é criança, nem deve punir uma criança porque não concluiu uma atividade. Então, antigamente era bem severo mesmo as escolas. E era totalmente diferente a forma de ensinar, era diferente como o formato era as salas de aula. Vocês viram que as carteiras aqui na sala de aula da avó de Lourenço tinha que ser toda encapada para as crianças sentarem. Hoje acontece assim? Não. A escola não precisa, a gente não precisa, quando chega na sala, encapar, né? Podemos já sentar nas cadeiras sem precisar colocar um plástico por cima. Então, de antigamente, as escolas eram mais severas, elas aplicavam mais punições, puniam as crianças por algo que elas faziam naquele momento, naquela ocasião. Hoje, as escolas elas não são assim. O aluno já tem liberdade para se expressar. Naquele tempo, as crianças elas não se expressavam, elas não perguntavam. As crianças elas não argumentavam, não davam opiniões. E hoje, como é a nossa sala de aula? As crianças dão opiniões, as crianças argumentam, né? As crianças dão ideias. Então, é totalmente diferente de antigamente. Mas tinha aprendizagem? Tinha, mas só que de forma diferente das de hoje. Então, as escolas de antigamente, elas eram diferentes, tanto no modo das cadeiras, dos móveis que eram usados na sala de aula, como a postura da professora, como o vestir das crianças e a postura das crianças. As crianças, elas tinham regras na hora de chegar alguém, dizer boa tarde, ao sair também cumprimentar, porque era uma regra, uma norma da escola. E algumas escolas usavam isso como regra, né? Que o aluno ele deveria cumprimentar na entrada e cumprimentar na saída. Crianças, vamos para a página 50. Com o passar do tempo, as escolas mudaram muito. Sabendo disso, observe a imagem abaixo. A imagem representa uma escola antiga ou moderna? Uma escola antiga ou moderna, criança? Antiga. Moderna, os bancos e as cadeiras, elas não são dessa forma. E o quadro, elas já são assim, não é, criança? Já se usa pincel. E o quadro é um quadro branco. E quais são os elementos que levaram você a perceber isso? As carteiras, não foi, criança, que é diferente, que parece grandes bancos. A lousa e os objetos atrás, que são objetos antigos. A letra B. Quais são as semelhanças e diferenças existentes entre essa sala de aula que você estuda? As semelhanças: presença de lousa, livros, armários e carteiras. E as diferenças são carteiras que parecem grandes bancos, lousa de giz e objetos antigos. Então, há uma semelhança, porque eles usam livros, armários e lousa, mas há diferença na forma do que? Os bancos, né? As carteiras que parecem bancos bem grandes. A lousa é de giz, hoje nós usamos
pincel e os objetos antigos que tem na sala de aula. A escola mudou. Ao longo do tempo, as escolas passam por transformações que podem acontecer no espaço físico, no modo de ensinar e nos conteúdos. Essas transformações são resultado da ação das pessoas que participam da comunidade escolar, alunos, professores, pais, funcionários e direção. No passado, não era permitido que os alunos manifestassem dando opiniões ou fazendo perguntas. Hoje, a participação de todos é muito importante, pois a troca de experiência entre alunos e professores enriquece as aulas e produz muito mais conhecimento. O que eu falei para vocês naquele tempo, as crianças elas não davam opiniões. Hoje, as crianças já dão opiniões e isso faz o quê? Ajuda tanto para a criança quanto para o professor. Por quê? Porque a troca de conhecimento é vivida na sala de aula, né? Tanto de vocês que são alunos, quanto dos professores. Antigamente, o número de pessoas que frequentavam as escolas também era menor, porque nem todo mundo conseguia estudar. Atualmente, o ensino é obrigatório para todas as crianças. Outra mudança que se pode observar em algumas escolas atuais é o formato dos boletins, documentos que registram as notas dos alunos durante o ano letivo. No passado, eles eram muito diferentes do modelo que existem atualmente. Observe abaixo 2 modelos de boletim. Que diferenças você percebe entre eles? Qual deles se parece mais com o boletim da sua escola? Crianças, aqui tem 2 tipos de boletim. Tem um que parece uma caderneta e tem um que parece uma folha, né? Qual deles vocês acham que parece mais com o boletim da escola? Esse outro boletim que é somente uma folha, não é um caderno. O que o boletim ele vai trazer? Ele vai trazer as informações de notas, às vezes de comportamento, para a escola, como se fosse um registro do que vocês recebem, as notas que vocês têm durante as avaliações ou comportamentos de vocês, certo? O boletim ele serve para isso, é um documento que vai trazer informações suas. E então, tem agora também boletim online, boletim que a gente olha o que somente no computador, não precisa estar tirando ou ter uma folha impressa, apenas você tem uma senha e lá você olha o seu boletim. A diferença da escola do passado, há diferenças no comportamento das pessoas, a diferença no modo de ensinar, a diferença no modo que os alunos interagiam na sala de aula. Então, tudo isso mudou.